Olha, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou hoje que planeja realizar 13 leilões rodoviários em 2024. O pessoal que é contra a privatização e que apoia o atual governo deve estar louco, né? 13 leilões rodoviários, 13 privatizações de rodovias no Brasil em 2024. Os empreendimentos somam 122 bilhões em investimentos. Na lista, leilões que eu, particularmente, já disse aqui, não acredito que saiam. Da BR-040, no trecho de Belo Horizonte a Juiz de Fora, e da BR-381, no trecho de Belo Horizonte a Governador Valadares. Eu, particularmente, já disse várias vezes que não acredito que esses leilões sejam realizados, mesmo porque, se você pegar o edital da 381, e não sou eu quem digo isso, são especialistas com os quais eu converso frequentemente, o edital da 381, de Belo Horizonte a Valadares, ele é inexequível, não tem capacidade de ser realizado. Tem defeitos e vícios de conformação. É uma situação surpreendente, né, Figueiredo? Nós temos duas rodovias, dentre as mais assassinas do país. A 040, no trecho de Belo Horizonte a Juiz de Fora, é um grande horror na trafegabilidade, no volume de acidentes. De Belo Horizonte a Valadares, a 381, a mesma coisa. E ninguém leva a sério isso, né, Figueiredo? Ninguém consegue levar a sério. Paulo, é muito triste, né, quando a gente vê umas notícias como essa, principalmente como você muito bem comentou, né, duas rodovias importantes. Eu inclusive, acho a 381, a hora que você coloca na balança a 040 e a 381, Paulo, eu acho a 381 uma história mais triste, né? O pessoal aí de Ipatinga, Vale do Aço, que está nos acompanhando pela Rádio Vox, sente isso diariamente pelo trânsito dessa rodovia. E ela especificamente, Paulo, além de todos esses problemas que você comentou, eu já identifiquei conversando com outros consultores na área de modelagem de concessões, né, e parcerias público-privadas, que eles alegam o seguinte: há nesses dois projetos, principalmente o da 381, riscos muito grandes e que não tem como você colocar esse risco para o lado do poder público e o empresário não vai assumir o risco, que são riscos geológicos, riscos decorrentes do relevo onde passam essas rodovias, que são terríveis. Aí quem passa por lá sabe disso que eu estou comentando. Então, mas não adianta, precisa ter uma solução, né, Paulo Leite? E qual que seria a solução? O governo federal, inclusive, começou algumas obras e quem passa ali, principalmente pela região ali de Nova Era, sabe o tão terrível que está aquele trecho, né? Túneis inacabados, trechos, inclusive, com muitos buracos, obra completamente abandonada. Então, o governo federal, ele precisa encarar isso como uma prioridade. E a partir dessa prioridade, começar a desenvolver ações para resolver o problema. Mas, na minha opinião, eu acredito que o governo federal, Paulo Leite, não está nem aí para essa 381, não está nem aí para 040, e eu acho que a única solução realmente é assumir, né, alguma outra pessoa da liderança de projeto que possa entender esses problemas, ajustar o edital, como você muito bem disse, e aí sim ter um operador privado para resolver toda essa situação, né? Olha, nós falamos aqui do trecho de BH Juiz de Fora e BH Valadares, né? Mas também em Minas Gerais, ainda de acordo com o que disse o ministro Renan Filho, outros trechos também serão privatizados, como, por exemplo, a BR-262, de Uberaba a Betim, a BR-040, de BH a Cristalina, em Goiás, é a do Trevo de Curvelo, que vai aqui que sai aqui de Belo Horizonte, a 040 de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro. Esse trecho era um trecho que pertencia à Concer, que também retirou-se da operação, assim como a 040, que opera esse trecho de BH a Juiz de Fora e de BH a Cristalina, em Goiás, também declinou da concessão que tinha, embora a 040 seja obrigado, a via 040 seja obrigado a cumprir aquilo que está lá no papel. Enfim, eu acho que a gente tem que começar a se mobilizar como cidadãos. Nós temos hoje uma oportunidade muito grande de mostrarmos se temos mesmo voz como cidadãos nesse estado que é Minas Gerais. Nós temos uma bancada federal de deputados e de senadores que vivem deitados na rede tomando água de coco. Todo mundo sabe disso.
As nossas bancadas federais de Minas Gerais, tanto de deputados como de senadores, estão acomodadas, fazem muito pouco. O senador Carlos Viana, por exemplo, fez um estardalhaço, trouxe ministro do governo Bolsonaro para cá, disse que estava resolvido o problema da 381, estava resolvido o problema do anel rodoviário, e está aí, do mesmo jeito. Eu estou citando o nome do senador Carlos Viana, não é para acusá-lo de nada, não, só para dizer que ele, como senador, fez isso. Então é preciso que lá no Senado, Rodrigo Pacheco, Cleitinho, Carlos Viana, os nossos deputados federais, são 53, salvo engano, tem que se movimentar, tem que começar a ter posição de bancada. Tem que começar a trazer para Minas Gerais aquilo que Minas Gerais merece. É um desempenho de bancada pífio, né, Figueiredo? Quando a gente fala sobre isso, eu fico revoltado com isso. Não, inclusive, vamos pensar o seguinte, nas outras hipóteses que a gente já discutiu, esse problema das rodovias, a gente sempre fala, né, que cadê a nossa bancada unida, para ir lá, pressionar o governo federal? A gente sempre justifica isso porque os nossos deputados têm os seus cercadinhos, né, e eles se focam em cuidar do cercadinho. Mas, ok, vamos pensar que essa é a atuação dos parlamentares mineiros em Brasília, focado nos seus cercadinhos. Mas cadê, então, os deputados dos cercadinhos de Juiz de Fora, de Lafayette, que passam pela 040? Cadê os deputados de Nova Era, Molevade, Ipatinga e Valadares? Eles, se é o cercadinho deles, eles têm que também se unirem para defender essa situação, né, Paulo? E será que estão defendendo? Ou muitos dizem, a gente sempre corre atrás. Mas será que está correndo mesmo? Será que... Eu acho que não é só defender, não, sabe, Paulo? Eu acho que a gente chegou numa situação que é dar prioridade. Não tem como. E aí, quando é prioridade, tem que buscar todas as forças políticas. Se a gente não está encontrando solução para o edital da 381, todas as forças políticas do estado de Minas Gerais precisam se unir. Ou até quando a gente vai aguentar uma estrada como essa? A 040 especificamente, que tinha uma concessão da Via 040, eu já falei isso aqui no Talks, as pessoas não sabiam que os controladores da Via 040 eram os fundos de pensão, os fundos de previdência da Caixa, do Banco do Brasil e da Petrobras, se eu não me engano. Por que fundo de pensão tem interesse em ter empresas concessionárias de rodovias? Qual a finalidade? Se o objetivo desses fundos de pensão é dar lucro, entre aspas, para gerar o pagamento dos seus beneficiários, por que eles estariam atuando numa atividade de extremo risco, que são essas concessões? Então, eu acho que existem muitas perguntas que precisam ser respondidas por essas instituições, pelas essas empresas, e mais, sobre os graves problemas que a gente tem da 040 e da 381, tem que ter uma união, tem que ser prioridade, não é só dos deputados federais, é dos estaduais, é do governador. Não, isso é rodovia federal, não, tem que juntar todo mundo, isso tem que se tornar uma prioridade. A cada dia que passa, pessoas morrem nessas rodovias. Aí a conta vai para quem? Vai para os deputados federais, vai para o governo federal? Não, vai para todos esses políticos que mais de 30 anos estão aí e não resolvem o problema. E você muito bem falou, Paulo, está aí também na concessão, a 262, aquela Serra da Saudade, que é um absurdo aquilo ali, uma rodovia de escoamento de produção agrícola do nosso estado de Minas Gerais, e está lá também abandonada, duplicação até Bom Despacho, se eu não me engano, Nova Serrana. Nova Serrana e cobrando pedágio caro. Caro. Então, assim, Paulo, na minha opinião é o seguinte, concluindo, desculpa por ter excedido o tempo, mas essa parte de rodovia eu fico revoltado, porque eu ando muito pelo nosso interior, você sabe disso. É prioridade. E aí é prioridade de todos. Enquanto isso não resolver, todos os políticos, do passado até os presentes, são responsáveis por tudo isso que está acontecendo nas rodovias do nosso estado, seja elas estaduais ou federais.